camarada? Tranquilidade? Ô, cara, o assunto de hoje tá no mundo inteiro, estampado em qualquer lugar, mas antes de mais nada, antes da gente começar a falar sobre esse fato, né, que pouquíssimas pessoas já tinham visto ou presenciado na história do mundo, hoje está tendo um infeliz contato, principalmente agora com a internet, dando um zoom máximo em todos os acontecimentos com a Rússia e com a Ucrânia. O assunto de hoje vai ser sobre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Terceira Guerra Mundial. A gente vai descobrir se tudo isso aí é um surto coletivo ou um fato que vai perdurar aí para sempre. Vamos imaginar o seguinte, pensa que você tá passando ali na pracinha da tua casa e tem dois velhinhos olhando um pra cara do outro, tipo, muito bolado, com muita vontade de socar a cara do outro por causa de um jogo. E esse jogo é a dama. Quem já jogou dama ou que nunca jogou, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona. A dama é um jogo de tabuleiro em que você tem duas pessoas jogando, uma de cada lado, defendendo o seu território, sendo que a movimentação das peças é ou para frente ou em diagonal para poder retirar um oponente quando você for fazer, digamos, o pulo, né? Você vai pular na diagonal, vai pular duas casas e vai retirar a peça do adversário do tabuleiro. Digamos que um desses velhinhos é o nosso vovô Biden e o nosso vovô Putin. E o tabuleiro é o mundo e as peças são simplesmente os países. É exatamente o que está acontecendo agora. São duas superpotências brigando, utilizando os artifícios internacionais para poder defender as suas ideias, né? Juntamente aos seus aliados. Para a gente entender, ponto de partida, essa é a ideia. Em 2008, o presidente até então George W. Bush disse a seguinte frase numa coletiva: Hoje reafirmo meu apoio para a entrada dos seguintes países: Ucrânia, Bósnia e Herzegovina, Geórgia e Montenegro. Esses países simplesmente oferecem risco à soberania da Rússia na sua esfera de influência. É basicamente o seguinte: eu tô na minha casa, no meu quintal ali tem um terreno. E nesse terreno, o meu vizinho simplesmente chega e fala assim, ó, na planta do meu terreno diz que essa parte do seu quintal, na verdade, é meu território. E justamente isso está acontecendo com os países que estão próximos da Rússia. Porém, sem esse dizer, mas sim com um flerte entre a Ucrânia e os Estados Unidos com a OTAN, né? Agora, no âmbito da Rússia, tendo em vista que os Estados Unidos começou a flertar, começou a ver que ali seria um ótimo local para você se estabelecer militarmente, comercialmente, é porque com certeza rola essa troca comercial entre ambos os países, a Rússia simplesmente falou, pô, eu não vou deixar esse cara se aproximar de mim, me espremer aqui no meio da Europa, sabendo que no meu território eu tenho uma severa influência do meu clima e que me impede de fazer muito mais coisas que eu poderia fazer no meu território, que é muito grande. Então, eu vou ficar sem amigos, digamos assim. Aí a Rússia pega o seu exército e coloca na Crimeia, que também é uma área estratégica, militar, para a Rússia, e para que ela também tenha acesso ao mar, para ela poder manter a sua comercialização via mar, saindo ali pelo Mar Negro. Dito isto, o que a Rússia vai falar? É simplesmente essa didática. Se vocês vierem para cá e tomarem o meu vizinho do meu território ameaçando a minha soberania, eu vou ficar aqui batendo na porta de vocês. Se isso realmente for acontecer, vai estourar uma guerra. eu vou tomar conta desse território. Ninguém vai poder dominar. Então, foi isso que aconteceu. A Rússia invadiu a Ucrânia e agora eles estão já em fase de negociação. Porém, a relação comercial global já está sendo afetada. Lembra daqueles dois velhinhos que eu tinha falado no início? Putin, Biden, jogando dama. Hoje o mundo se relaciona de uma forma totalmente diferente de há muito tempo atrás. Hoje, se eu compro algo, seja na internet ou numa loja física, aquele material composto do produto, ele vem de diversos lugares diferentes. O ferro pode vir da China, a composição da madeira tem algum material específico que veio de outro país, enfim. Essa relação comercial hoje é muito forte. Hoje as relações entre os países é inteiramente global. Nós comercializamos com todos os países, basicamente. Uma guerra dessa magnitude, ela vai afetar todos os países na maioria dos seus setores. Por exemplo, energia, gás, petróleo, principalmente petróleo, que basicamente eu chutaria aí mais ou menos uns 70% dos nossos produtos necessitam de algum tipo de derivado do petróleo para ele poder existir ou então estar na casa de algum brasileiro, digamos assim. Ela vai afetar todo o nosso setor comercial. A gente aí tem uma tensão mundial acontecendo, fazendo com que a bolsa de valores caia, o preço da soja aumente,
a gente tem uma tensão no mercado muito grande. A bolsa, por exemplo, da Rússia caiu 48% em 5 dias. A gente vê o mercado global tá tenso, desconfiado, não sabe quanto tempo vai durar. E isso faz com que nós, investidores, tenhamos receio do risco de investir nesses ativos, principalmente na renda variável, fazendo com que a gente deixe de lograr patamares melhores com o nosso investimento. Isso faz com que a gente se volte para uma moeda forte, consolidada, que apesar de qualquer situação, ela já passou por problemas parecidos e conseguiu retornar ao seu poder econômico. Por exemplo, o dólar. Hoje a gente tem uma facilidade muito maior da gente interagir com o exterior. Por exemplo, existem bancos, você abrindo uma conta, você consegue investir o seu dinheiro e comprar dólar, por exemplo. Tem muita gente também que está se voltando para o ouro, também é um ativo muito bom. Hoje o Bitcoin está sendo imensamente utilizado para essas pessoas e principalmente tem muita gente que está investindo no longo prazo que melhore as relações comerciais, a tensão entre os dois países se acabe e ele venha conseguir um retorno melhor com a própria crise em si. Tá, mas e as peças nessa história toda? Simplesmente elas ficam tentando apaziguar toda a situação que está acontecendo agora para elas poderem manter estáveis as suas relações comerciais. Por exemplo, a Rússia e a Alemanha. A Alemanha depende totalmente do gás para poder se manter aquecido, digamos assim. Pô, na Alemanha faz frio e a Rússia vende o gás mais barato. Eles criaram um cordão umbilical com a Rússia. Existe um gasoduto que faz uma ligação direta entre a Alemanha e a Rússia que abastece praticamente metade da Alemanha. Ou seja, esse país vai entrar em conflito com essa relação comercial e vai ter que buscar no mercado outros locais onde eles possam comprar um gás compatível e que abasteça o seu país. A França, por exemplo, também passa basicamente pelo mesmo problema. O presidente da França, Macron, chegou lá, entrou na sala com o Vladimir Putin, ficou 6 horas lá e não conseguiu resolver absolutamente nada, não apaziguou em nada. Nosso presidente também tentou lá conversar alguma coisa, mas a gente sabia que não poderia fazer nada. Enfim, todas as tentativas diplomáticas foram apercebidas já pela Rússia, porém ela já tinha se blindado durante muito tempo economicamente para poder se preparar para essa guerra, para poder exigir do seu território. Se a gente for um pouquinho mais para trás aí, a gente vai conseguir entender por que dela tá fazendo isso, relativo ao que aconteceu com Cuba, pois isso é estratégia mundial, militar e econômica. Mas e os Estados Unidos nessa história toda? Nosso queridíssimo vovô Biden foi de garfo, mas era sopa. Abraçou uma herança deixada por Bush em 2008, que até então os governantes anteriores ignoraram durante muito tempo, entre aspas, até por conta da crise sanitária que se instaurou em 2020. E o que o vovô Biden pronunciou? Que uma incursão militar russa em território ucraniano faria com que os Estados Unidos e seus aliados tomassem todas as providências cabíveis contra esse fato. E o principal de tudo, o que isso me afeta? O que isso te afeta? O que isso tudo pode trazer para nós que estamos tão longe, porém tão perto disso tudo? Fiz uma pesquisa no Faz Comics, site que fala sobre a nossa relação com os outros países do mundo. Os nossos amigos consumidores de vodka simplesmente compram de nós algo em torno de 1,5 bilhões de dólares. Quando eu escrevi o roteiro para poder gravar esse vídeo, há mais ou menos umas 4 semanas atrás, a Rússia ainda não tinha invadido a Ucrânia. Muitas das coisas que aconteceram agora eu ainda tinha cogitado como possibilidade. As sanções, a invasão, as relações entre os países diplomaticamente conversando com a Rússia, tudo isso realmente veio acontecer agora e a gente está vivenciando essa infelicidade hoje com o mundo inteiro. Essa é só mais uma das várias métricas e análises que a gente pode fazer da geopolítica na atualidade, principalmente relativa a esse conflito que está acontecendo agora, e pensando futuramente como a gente pode se proteger desse momento caótico que a gente vive, principalmente na parte financeira mundial. Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Vamos criar uma relação de mutualidade aqui. Se você curtir bastante nesse vídeo, comentar bastante, compartilhar bastante e tiver alguma sugestão a respeito do assunto que você queira tratar, para que a gente também possa prever e trazer muito mais conteúdo